Fala pessoal, tudo bem? Vim trazer uma mensagem para vocês, uma palavra. Eu quero falar sobre uma grande discussão, uma grande polêmica que tem dentro das igrejas. A famosa fama, do crente dodói, do crente Nutella, do crente mimimi. Ele entrou na igreja e saiu por causa do irmão, então não entrou por causa de Jesus. Não, se ele saiu, porque ele nunca conheceu Jesus. Essa geralmente é as desculpas, que usa para não fazer a obra. Você vê a pessoa falando, o irmão saiu da igreja porque ninguém cumprimentou ele. E ainda zoa o cara que saiu da igreja porque ninguém cumprimentou ele, né? A gente vê muito isso. E eu vim falar sobre esse tema, sobre isso. Eu vejo muita gente usando a desculpa, mas o filho pródigo ele teve que sair, quebrar a cara e voltar. Sozinho, ninguém foi lá e chamou ele para voltar. Essa é a maioria das desculpas dos crentes para não ir atrás de alguém que está desviado, alguém que se perdeu aí. Você conversa com algum crente, esse é de algumas pessoas que falam sobre essa passagem, sobre o filho pródigo que teve que voltar sozinho. Então não precisa ir atrás de quem está desviado, deixa que ele vai quebrar a cara e vai voltar. É a maior desculpa que você escuta pra não fazer a obra, beleza? E quando esse crente volta, quando esse filho volta pra casa do pai, você recebe ele com festa? Ou você aponta pra ele? Ou cochicha com olá fulano, um dia no bar, um dia na igreja. Ciclana, você viu? Tava namorando o menino do mundo, agora tá na igreja aí namora com o menino do mundo. Então, como é que esse desviado é recebido quando ele volta pra casa do pai? Já que você não quer ir buscar, então pelo menos recebe ele bem. Se você não quer ir lá atrás, o pastor não quer deixar as 99 para ir atrás da perdida, então quando ela voltar, pelo menos recebe ela bem. Eu quero falar sobre um desviado da Bíblia. Sobre um cara que ele saiu dos propósitos do Senhor. É um cara meio conhecido. Talvez você já ouviu falar sobre Pedro. O cara negou Jesus 3 vezes. O cara andava com Jesus. O cara andou nas águas com Jesus. Imagina só. E o cara negou Jesus 3 vezes. Pensa, o Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro viu tudo. E ele negou Jesus 3 vezes. Será que ele não conhecia Jesus? Como falam, o crente se desviou porque não conhecia Jesus. Será que o Pedro não conhecia Jesus? Será que Pedro não se converteu por causa de Jesus? Porque Jesus chamou ele para ele deixar a rede com ele, E ele foi. Ele, daquele jeitão dele, ele foi e seguiu Jesus. Eu quero falar não pelo fato de Pedro ter se desviado do caminho, se perdido no caminho. Eu quero falar sobre como Jesus chegou em Pedro. Tá aqui em João 21:15, a partir do 15. Jesus chega para ele, depois que ele ressuscita, ele vai atrás de Pedro, porque ele amava Pedro. E ele queria entender o que estava acontecendo com Pedro na realidade, Ele não fala, tá desviado, deixa, ele conhece minha palavra, eu peguei para ele, então uma hora ele volta. Jesus não fez isso. Jesus, ele não falou, Pedro não me conhecia, então eu não conhecia. O que Jesus fez? Ele foi lá atrás de Pedro. Falou assim para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Aí Pedro falou: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Aí o Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E aí Jesus disse-lhe outra vez: Toma conta das minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou pela terceira vez para ele: Simão, filho de João, você me ama?
Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntando 3 vezes, você me ama? E ele respondeu, o Senhor sabe que eu te amo. Você sabe que eu amo, Senhor. E naquela hora eu acho que Pedro percebeu que o amor do Senhor constrangeu Pedro. E Pedro, ele viu que era o amor. Que na realidade, você não conhecia o meu caminho, você não prestou atenção no que eu falei, Pedro. Você nunca andou comigo por minha causa. Você só me conhecia de ouvir falar. Ele não falou nada disso para Pedro. Não falou, Pedro vai ser igual o filho pródigo, né? Uma hora ele volta. Não, Jesus foi lá com amor e pegou Pedro. E a partir daquele momento, uma grande missão na vida de Pedro. Ele foi impactado com o amor. Logo Pedro, que era um cara torrão, vamos dizer assim, com o amor de Jesus. E eu ouso dizer, remorso, tá? Em Mateus 27, 3 e 4. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus estava condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois tirei sangue inocente. Eles retrucaram e disseram, né? Que não se importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Ele sentiu remorso ali. Mas e se a igreja estivesse lá, e se os discípulos tivessem ido atrás de Judas e falaram, não, cara, peraí, você errou. Mas vamos recomeçar, não, peraí, você precisa entender melhor a mensagem de Jesus. E se os discípulos tivessem ido atrás dele, né? Não é possível que Judas não prestou atenção em nada. Ele conhecia Jesus. Só que ele não conhecia o amor, de repente, né? Pensou pra julgar também. E Judas foi e se matou. E se Judas não tivesse se matado, eu tenho dentro do meu coração que Jesus iria atrás dele também. Eu sinto assim que Jesus, se Judas não tivesse se matado, Jesus ia atrás dele também pra salvar ele. Mas ele se matou, então ele não deu a oportunidade de mudar de vida, né? Pedro voltou às velhas práticas. Jesus atraiu com amor, Judas não teve essa chance. Será que a gente vai ter que esperar o nosso irmão se matar para lembrar dele? Será que a gente vai ter que esperar alguma coisa de ruim acontecer com ele? Ou vamos atrair ele com amor, né? Em Oséias está escrito para você atrair, que Deus fala para Oséias para atrair o povo de Israel com cordas humanas e laços de amor. Ele não fala nada para apontar o dedo e condenar. Eu quero falar aqui também sobre o perdão. Porque Deus perdoa, né? Mas às vezes o irmão não perdoa seu pecado. E nem foi contra ele que você pecou, né? Você saiu da igreja, você se desviou e aí o irmão fica com remorsinho seu, né? Ao invés dele te perdoar e te estender a mão, ele puxa a vida. Essa pessoa aí tá entrando e saindo da igreja. Claro que não é bonito, né? Uma pessoa fazer isso, não é, mas a gente não sabe o que a pessoa passa, né? A gente não tá andando dia a dia com ela e não sabe qual que é o sentimento que ela tem no coração dela. Então a gente não pode julgar. Tem a parábola do servo impiedoso, que está em Mateus 18, a partir do 21. Está escrito assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e o que eles possuíam fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ele ir.
Mas quando aquele servo saiu, encontrou um deles, um conservo, que lhe devia 100. Agarrou ele e começou a sufocar ele, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter feito isso. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E aí, pessoal? Aí é bom, né? Deus perdoou você, Ele te deu uma nova chance, Jesus pagou um preço por você, e você não consegue perdoar o seu irmão. Você não consegue dar uma chance nova para o seu irmão. É justo, será? Quem é você? Você é maior que Deus para não perdoar? Eu acho que não. É mais ou menos... Eu vi um vídeo uma vez na igreja que o pastor mostrou lá pra gente, de um cachorrinho maltratado. Esse cachorrinho, ele tava todo sujo, bem pequenininho ele assim, todo sujo, raivoso e preso e... Não, preso não, ele tava solto na rua. E aí uma ONG foi tentar resgatar esse cachorrinho. Só que esse cachorrinho era muito bravo. E aí o cara foi aos pouquinhos, chegou, sentou do lado do cachorro, né? E foi indo aos poucos, e primeiro tentou tomar, ele queria morder, foi com pano, enfim. Demorou, o processo demorou, mas conseguiu se aproximar do cachorro e tratou o cachorro, deu banho no cachorro. E o cachorro ganhou um lar. O que acontece? Às vezes a gente quer o mais fácil, né? A gente quer falar de Jesus para quem nunca ouviu falar, é muito fácil, porque ele nunca ouviu falar, ele nunca se magoou com a igreja, né? Mas uma pessoa que está afastada é mais difícil, porque ela já conhece, né? Em Provérbios 18:19 diz assim: é mais fácil de ganhar uma nova amizade. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. O que disser pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, essa aqui é a versão da linguagem de hoje, né? Mas é mais fácil ganhar uma cidade, né? Uma fortaleza, do que ganhar um coração magoado, um coração ofendido. E às vezes a gente quer o mais fácil. Às vezes a gente prefere falar de Jesus para alguém que nunca ouviu falar. É mais fácil a gente pregar para pessoa que nunca ouviu falar de Jesus do que uma pessoa que já ouviu e se magoou com a igreja ou se magoou com o irmão. Muito ofendido e magoado. E a gente prefere o mais fácil, né? Por que eu vou gastar meu tempo com quem já conhece? E na realidade, imagina se Jesus tivesse pensado assim de Pedro. Ah não, vou falar do caminho para uma pessoa que conhece, que Pedro já me conhecia mesmo e me ignorou. Então vamos tentar com outro discípulo aí, né? Eu vou chamar de repente, sei lá, o Zezinho que tá ali na esquina. Zezinho, você quer ser o pregador da palavra e ir no lugar de Pedro? Já que Pedro me conhecia e se desviou. Mas não, Deus ele queria usar Pedro. E Jesus foi lá e atraiu ele com amor. Eu fico pensando sobre mim. Eu fui atraída com o amor do Senhor. Realmente os meus irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida deles. E que me amaram das minhas escolhas erradas. Hoje eu voltei, é para a glória do Senhor. E também eu sei que Deus vai recompensar os meus irmãos. O Bruno e o Lucas Quedinho,
por me amar além, né, do que eu merecia, porque a gente não merece. Só quero para vocês que meditem sobre isso, né? Em Mateus 7, eu fiz outro vídeo falando sobre Mateus 7, sobre julgamento. Mateus 7 diz assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada contra vós. Então, como é que você quer ser julgado, né? Você quer que seja rigoroso ou você tem o coração pronto a perdoar? Porque assim, do mesmo jeito que você for pronto a perdoar, o Senhor vai ser com você. E no Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Tem mais amor, mais misericórdia. Às vezes o crente dodói, o crente Nutella, o crente mimimi é o crente que Deus quer usar para fazer um grande chamado. Deus quer levantar ele ali para fazer grandes obras, mas ele quer usar você para chegar até esse crente aí dodói que você diz, né? Deus, ele quer te usar para isso e você tá fazendo o quê? Tá julgando o seu irmão. Então eu desejo de coração. E se você é esse crente dodói que dizem, né? Eu quero te dizer, o Senhor, ele te ama. O Senhor, ele te chama. Não liga para esse povo, não. Esse povo que quer te apontar, não liga para eles, não. Olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai conseguir levantar. Eu ouvi um pastor falando, né, que a gente não precisa de força para levantar. Força a gente precisa na academia. A gente precisa de decisão para levantar. Então decida levantar. Tome essa decisão de voltar para Jesus, independente dos outros, porque os outros, cada um vai pagar o seu preço. Cada um vai receber aquilo que dá. Então não seja igual a eles. O Senhor, ele te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. E eu desejo em nome de Jesus que você volte, que você se levante e que você faça uma boa obra. O Senhor, ele te chama, o Senhor, ele te escolheu e ele deseja fazer algo tremendo na sua vida, independente dos outros. Olha para cima, olha para Jesus e a sua vida vai ser mudada. Eu desejo para vocês, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida, a família, as finanças, todos os projetos de vocês. E até o próximo vídeo. Até mais.